Gênesis capítulo 1. No princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava por cima das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus a luz que era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. Houve tarde e houve manhã, dia primeiro. Disse também Deus: faça-se um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e dividiu as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam por cima do firmamento. E assim se fez. Chamou Deus ao firmamento céu, houve tarde e houve manhã, dia segundo. Disse também Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. E assim se fez. Chamou Deus ao elemento seco terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Disse também Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que, segundo as suas espécies, deem fruto que tenha em si a sua semente sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto que tinha em si a sua semente, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e houve manhã, dia terceiro. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento do céu, que façam separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento do céu, a fim de alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para presidir ao dia e o luzeiro menor para presidir à noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para alumiar a terra, para presidir ao dia e à noite e para a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e houve manhã, dia quarto. Disse também Deus: produzam as águas enxames de seres viventes, e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Criou, pois, Deus os grandes monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastam, os quais as águas produziam abundantemente segundo as suas espécies, e toda ave que voa segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. Houve tarde e houve manhã, dia quinto. Disse também Deus: produza a terra seres viventes segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo as suas espécies. E assim se fez. Deus fez, pois, os animais selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Disse também Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Disse Deus mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, servoãos para mantimento. A todos os animais selvagens, e a todas as aves do céu, e a tudo que se arrasta sobre a terra, em que há vida, tenho dado todas as ervas verdes para lhes servirem de mantimento. E assim se fez. Viu Deus quanto fizera, e eis que era muito bom.
houve tarde e houve manhã, dia sexto. Antes de começarmos o estudo, vale lembrar um pouco do contexto deste livro. Gênesis foi escrito por Moisés por volta de 1513 a.C. e termina com o relato da morte de José. O nome Gênesis significa origem ou nascimento, e isso combina perfeitamente com o conteúdo do livro, porque aqui vemos o começo de muitas coisas: a criação do universo, a forma como Deus preparou a terra para a vida e também o início da história do povo de Israel. Gênesis tem 50 capítulos e ao longo desta jornada vamos ler, estudar e orar com base em cada capítulo. Agora sim, vamos para o estudo da palavra. Em versículo 1 ao 2, percebemos que Deus está acima do caos. É citado: no princípio, criou Deus o céu e a terra. A Bíblia começa revelando algo fundamental. Deus já existia antes de tudo. Ele é eterno e soberano. A terra estava sem forma, vazia e coberta por trevas, mas o Espírito de Deus já estava presente, pairando sobre as águas. Mesmo quando tudo parece caos, Deus continua presente e atuando. Em versículo 3 ao 5, percebemos que a luz nasce da palavra. É citado: disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus primeiro declara, e então a luz surge. Isso revela um princípio muito importante. No reino de Deus, há intenção antes da manifestação. Deus não cria no improviso. Ele fala com propósito e sua palavra produz realidade. Esse trecho também nos ensina a não viver no automático. Muitas vezes esperamos mudanças sem posicionamento, respostas sem direção, frutos sem intenção. Gênesis 1 nos lembra que existe poder em se alinhar com Deus e declarar, pela fé, aquilo que está de acordo com a vontade dele. Para que muita coisa mude, primeiro, o coração precisa se alinhar e a boca precisa parar de concordar com o caos. Em versículos do 6 ao 25, Deus estabelece ordem. Durante os dias seguintes da criação, Deus separa águas, forma o céu, reúne os mares, faz surgir a terra seca, cria plantas, estabelece os luminares e enche a terra e os mares de vida. Cada etapa revela propósito e organização, nada surge por acaso. Antes de criar o ser humano, Deus prepara cuidadosamente o ambiente onde a vida existiria. Deus trabalha com ordem, preparação e propósito. Já nos versículos do 26 ao 28, temos a revelação da Trindade. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O texto usa o plural em façamos, nossa e nossa. Deus não diz farei o homem à minha imagem, mas façamos. Esse plural aponta para a realidade da Trindade. Pai, Filho e Espírito estão presentes desde o início. Lembram que citamos no início que o Espírito de Deus pairava sobre as águas? O Novo Testamento confirma que Cristo participou da criação. Em João, no capítulo 1, versículo 3, é citado: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, é citado: nele foram criadas todas as coisas. Jesus não aparece apenas no Novo Testamento, ele está presente desde o princípio. Já no versículo 31, a criação reflete o caráter de Deus. É citado: e eis que era muito bom. Ao terminar sua obra, Deus declara que tudo era muito bom. A criação reflete a bondade e a perfeição do Criador. Deus não faz nada sem propósito, beleza e intenção. Meditação sobre a palavra. O que este capítulo revela sobre Deus? Ele é soberano, criador e intencional em tudo o que faz. O que este capítulo revela sobre mim? Minha vida não é fruto do acaso, fui criado à imagem de Deus. Em quais áreas da minha vida preciso permitir que Deus traga luz e ordem? Oração final. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Tu és eterno e soberano sobre todas as coisas. Antes de tudo existir, Tu já eras Deus. Tua palavra traz luz, ordem e vida. Reconheço que muitas vezes olho para as situações da minha vida e vejo apenas vazio ou confusão. Mas Tu és Deus.
que transforma caos em criação. Eu reconheço minha fragilidade diante da tua grandeza. Preciso da sua direção e da tua luz. Fala novamente ao meu coração, Senhor. Coloca ordem onde há confusão e esperança onde há desânimo. Ensina-me a viver segundo a identidade que recebi de ti. Em nome de Jesus, amém. Versículo-chave do capítulo. Disse Deus: haja luz e houve luz. A mudança começou quando Deus falou. Hoje eu vou alinhar meu coração com Deus e declarar vida, fé e esperança sobre as áreas da minha vida que ainda parecem escuras. Se esta palavra falou ao seu coração, continue caminhando conosco pelas Escrituras. No próximo capítulo, veremos como Deus forma o homem de maneira pessoal, estabelece o jardim do Éden e revela algo profundo sobre o relacionamento entre Deus e a humanidade. Acompanhe o canal Evangelismo Global e siga nossa jornada pela Palavra de Deus.